diz em Gênesis, no capítulo 22, o seguinte: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. É interessante como eu não sei se vocês já leram muitas vezes esta passagem ou não, mas eu já li muitas. Porque eu baseio esta passagem para alguns estudos que eu tenho. E aqui o Senhor está a dizer, por mim mesmo eu jurei. Isto porquê? Porque nós estamos a falar acerca de promessas debaixo de um juramento. Até aqui nós estamos a falar em votos, em promessas e tudo isso. Mas agora nós estamos a falar acerca do juramento que está por trás daquilo tudo que nós temos vindo a falar. E aqui é o Senhor que está a falar. É o Senhor que está a dizer, eu jurei. Porquê? Por quando fizeste esta ação. Ou seja, quando nós fazemos um voto, quando nós fazemos uma promessa, quando nós fazemos um pacto, a palavra de Deus diz que por causa dessa ação, o Senhor jura por si mesmo que vai cumprir. Porquê? Como é que nós sabemos isto? Porque Ele diz que deveras te abençoarei. Ou seja, porque tu fizeste essa ação, agora eu vou-te abençoar e vou-te multiplicar de maneira muito grande. E o mais interessante foi aquilo que hoje veio uma revelação específica sobre esta última parte. E lembrei-me logo da minha querida amiga Gabriela. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. O que é que a palavra de Deus aqui está a dizer? A palavra de Deus aqui está a dizer que tudo aquilo que nós fazemos em voto, tudo aquilo que nós fazemos em promessa, tudo aquilo que nós fazemos em pacto, diz a palavra que isso possuirá, destruirá, aniquilará, derrotará. Uau! É que aqui em cima está muito mais rápido do que aquilo que está a sair, que aquilo que está a conseguir sair. Destruirá, vamos utilizar só esta palavra, a porta dos seus inimigos. Tudo aquilo, está a dizer assim, tudo aquilo que se levanta contra ti, tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, tudo aquilo que se levanta contra tudo o que está debaixo da tua influência, quando tu fazes um voto, quando tu fazes uma promessa, quando tu fazes um pacto, diz a palavra que tudo isso vai aniquilar a ação do inimigo sobre a tua vida. É interessante. É aquilo que diz a palavra, não sou eu. Gênesis capítulo 22 e esta parte já é do versículo 17. Só para vocês perceberem que o poder dinamite que tem um voto, uma promessa nossa, ou um pacto nosso, tem um poder destruidor. Porquê? Porque o Senhor diz, e destruirá a porta dos seus inimigos. Eu não sei o que é que se tem levantado contra ti, mas há uma coisa eu sei, que é a partir do momento em que tu faças um voto, a partir do momento em que tu cries condições de promessa ou de pacto, isso vai destruir todo o intento do inimigo contra ti. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao versículo 15, diz assim, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior que ele mesmo, não há alguém maior que Deus. Existe alguém maior que Deus? Normalmente quando se faz um juramento, nós vamos ver isto mais à frente, normalmente faz um juramento por alguém maior que nós. Para dar veracidade, já vamos ver isso em pormenor, ao juramento que estamos a fazer. Ok? E atenção, hoje só vamos estar a falar acerca do que é juramento baseado na palavra. Ok? Porque há outro tipo de juramento, há juramento de maldição. Certo? Mas hoje não vamos falar sobre isso, não é o tema. Vocês depois podem acompanhar quando eu estiver a falar sobre isso. Não quero que eu fale aqui também. Pronto, está bem, eu falo. Deus fez. Foi eu que vou meter com vocês. Então, é engraçadinho, não é? Não almocei. É falta de ver assim também, não. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior que ele,
Deus jurou pelo seu próprio nome. Já vamos ver mais à frente o que é que isto quer dizer. Ele disse a Abraão, porque assim, nós primeiro vimos que quando fazemos um voto, destruímos os inimigos. E agora nós vemos que Deus, por causa do nosso voto, Ele jura pelo seu nome. Não há nada que possa contra Ele. E disse a Abraão, eu prometo que te abençoarei ricamente e te darei muitos descendentes. Abraão teve uma paciência grande, porque nós estamos a falar que isto foi falado quando Abraão e a Sara já eram velhinhos, que não conseguiam fazer nada, que aquilo já não dava mais. Mas Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Nós aqui, paciência tem a ver com a essência da fé. Ok? Vocês dois estão muito intensos. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Cristo fez isto para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dado por meio de Cristo Jesus. A quem? Aos não-judeus. E aos não-judeus. Aos não-judeus. Nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Aos não-judeus e para que todos nós, Pedro, nós, cada um de vocês, recebamos por meio da fé o que Deus prometeu. Amém? Glória ao teu nome. O que é juramento? Vocês não precisam fixar isto? Juramento é uma declaração juramentada referente à veracidade do que se disse. Eu vou jurar por isto. E então eu faço um juramento para tornar aquilo que eu digo verdadeiro. Ok? Ou de que uma pessoa fará ou não fará uma coisa certa. Uma certa coisa, ou qualquer coisa. Frequentemente envolve um apelo a alguém superior. Especialmente a Deus. Vocês já viram que muitas vezes quando vai um presidente ser eleito, ele faz um juramento com a mão em cima da honra. Da Bíblia, não é? Porquê? Porque ele está a fazer um juramento sobre alguém superior. Alguém que reconhece que a Bíblia é superior. Ok? Muito bem. No hebraico, a palavra juramento diz este nome, Shevuah. Shevuah. Shevuah, que quer dizer juramento ou declaração juramentada, que vem também da palavra Shavah. Vocês já não sabem do que eu estou a falar nisso, ok? Vem da palavra Shavah, que significa jurar. Deriva da mesma raiz da palavra hebraica para sete. E quando eu me apercebi disto, eu tive que ir mais fundo. E é interessante que, ao derivar desta palavra, da palavra hebraica, que representa sete, de modo que jurar originalmente significa vir a estar sob a influência de sete coisas. Não vamos falar delas. Estão em Gênesis capítulo 21 e capítulo 26. Ok? Hoje não vamos falar sobre isso, não. Era mais 3 dias a falar sobre isso. Portanto, ou seja, quando eu faço um juramento, neste caso, quando Deus faz um juramento, Ele está a utilizar a palavra Shevuah, Ele está a utilizar a palavra Shavah e está a dizer assim: eu estou a fazer um juramento debaixo de 7 influências específicas. É interessante. Ok? Vem do latim copulare, que quer dizer ligar, unir, atar. Quando eu faço um juramento, eu estou a ligar, eu estou a unir, eu estou a atar. Vem da palavra também mustos. O que é que quer dizer a palavra mustos? E isto hoje surpreendeu-me. Eu tive que ir ver o que é que era isto. A palavra mustos, que está assente na raiz da palavra juramento, quer dizer, no latim, vinho novo, vinho ainda por fermentar. É interessante. Estamos a falar em vinho novo. Quando Deus faz um juramento, ou quando nós fazemos um juramento, quando Deus faz um juramento, é sempre para que uma coisa nova
ele jurou por ele mesmo sobre a promessa de Abraão. Ele jurou por ele mesmo, como está em Isaías também. Jurou por ele mesmo. Porquê? Porque ele ia fazer uma coisa nova a Abraão. Porque Abraão e Sara não conseguiam nada e veio um filho. Uma coisa nova, do nada. E podíamos entrar em Ezequiel e ver outras coisas. Vem também do latim da palavra raiz jurar, que deriva de jus. Originalmente é uma forma religiosa com força na lei. É direito. Portanto, os advogados podem dizer que são agnósticos, que são isto e que são aquilo e que são aquilo outro. Mas tudo o que eles fazem é baseado numa palavra, com uma origem de Deus. E podíamos ir mais profundo, porque no grego tem outra definição, em que depois há outras ordens religiosas que utilizam o mesmo nome e que nós percebemos que é uma das essências de Deus para um juramento. Não, eu só falei isto agora para não dispersar, ok? E depois este conjunto destas três palavras vem do juramento, que é, não é bem assim, isto é mais espanhol que outra coisa, mas é vocês perceberam, não é? Que vem, tudo isto é a raiz da palavra juramento. Portanto, é só para vocês perceberem que quando Deus está a dizer, eu juro por mim mesmo, Ele tem uma complexidade de coisas para dar veracidade àquilo que Ele é. Amém? Um juramento é uma promessa ou uma declaração invocando algo ou alguém. Agora, duas coisas são imutáveis no juramento. Primeiro lugar, a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus nunca volta para Ele vazia. E a palavra que sai da boca de Deus é sempre para fazer acontecer. Haja luz, houve luz. Haja luminares, houve luminares. Haja terra, houve terra. Ele quando fala nesta palavra, a palavra da criação, é uma palavra que no hebraico, no aramaico antigo, que é bara. Bara só quer dizer a Deus. É a criação que só diz respeito a Deus. Nós podemos criar muita coisa, mas esta palavra não está interligada connosco. Isto para dizer o quê? Que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazio. Outra coisa imutável, o juramento feito por Deus. São duas coisas imutáveis. Uma palavra falada por Deus pode ser mudada. Mas uma palavra ou promessa feita com juramento não pode ser mudada. Como é que nós sabemos isto? Porque em algumas alturas do Antigo Testamento nós vemos que Deus diz que vai fazer, mas porque Moisés depois chegou lá, vai lá, não destruiu o povo, que eu ainda vou levar com eles mais um bocadinho. Ok, pronto, então não os vou destruir. Ou seja, Deus diz que ia fazer, mas houve uma intervenção, porque Deus não prometeu, ok, eu vou guardar. Ok? Mas quando Ele prometeu e aconteceu. Ok? Temos que perceber que, ainda, muitas vezes, feita com juramento não pode ser mudada, ainda que os que vão receber as promessas não sejam dignos dela. O povo de Israel não era digno. Mas, no entanto, Deus não destruiu o povo de Israel. Agora, quando Deus promete, Ele cumpre. É a imutabilidade do conselho de Deus que nós estamos aqui a falar, que está em Hebreus capítulo 6, como nós já lemos. Estas características, o que é imutabilidade? Está a Jéssica a pensar. Não é? Pronto. Mas eu escrevi aqui para não baralhar também e dizer o que é a imutabilidade. Característica daquilo que é imutável, que não muda ou não pode ser modificado. Designação inalterável ou invariável. Não há hipótese de mudar. Imutabilidade quer dizer não há hipótese de mudar. Ninguém pode mudar. Nem Deus pode mudar. Amém? Nem Deus pode mudar. Agora, Ele jurou por si mesmo. O que é que isto quer dizer? Gálatas capítulo 22, no versículo 16, ele diz, jurou por mim mesmo. Se nós comparamos isto com Isaías, conforme eu falei há pouco, por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará o joelho.
Quando Deus promete, tudo o que existe tem que dobrar o joelho diante de Deus. Não há outra hipótese. Num juramento deste tipo, Deus promete a sua veracidade e verdade imutável. Ele declara que o invento deve ser tão certo quanto a sua existência. Quando nós fazemos uma promessa, um voto, um pacto, e é dentro da promessa que Deus tem na sua palavra, naquilo que nós temos estado a aprender nestes dias, em que Deus jura por si mesmo em que vai fazer, então Ele está a declarar que aquilo que nós votamos, que aquilo que o pacto que nós fizemos, deve ser tão certo quanto a sua existência. Ou seja, vai acontecer se nós cumprirmos a nossa parte. Porque Deus vai cumprir. Porque Ele jurou por Ele mesmo. Amém? Amém. Assegura por todas as perfeições da sua natureza. Tudo aquilo que é a existência de Deus está a responder ao nosso voto, ao nosso ato de pacto ou de promessa. E promete o seu poder eterno e divindade para cumprir a promessa. É a palavra, é Deus que o está a fazer. E nós temos de estar conscientes disso. A forma usual que Deus usa como vivo, diz o Senhor. Deus está vivo. E ele várias vezes diz em Números e em Ezequiel. Agora, o que são as promessas de Deus? Porque nós falamos em juramento e agora temos que falar em promessas, para percebermos o nível em que as coisas estão. É a comunicação explícita da sua vontade aos homens, que tem como resultado as ações soberanas de Deus, que movem a nossa vida e tem como objetivo final a glória de Deus e não o atendimento das necessidades humanas. Eu vou explicar isto. Quando aqui diz que é uma comunicação explícita, é Deus a agir a teu favor para que o nome dele seja glorificado. Porque Deus não quer que tu sejas pobre. Deus não quer que tu sejas infeliz. Deus não quer que tu sejas um doente. Deus não quer que tu vivas provações. Deus quer que tenhas uma vida em abundância. É aquilo que diz a palavra, é uma das promessas. Então, se é assim, está explícito naquilo que Deus faz, que Ele faz para nosso bem, para que Ele seja glorificado. Por isso é que há muitas pessoas que, quando recebem de Deus, não fazem a parte final do voto e depois a coisa corre mal para aquele lado. Muito mal mesmo. Ok? É um ato amoroso pelo meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus filhos. Quando tu fazes ou quando eu faço um voto, uma promessa ou um pacto, há aqui um ato amoroso de Deus, porque Deus é amor. Daquilo que Ele estabelece connosco, do compromisso que nós tivemos com Ele. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3:16 que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva onde? No nosso coração. Ensinem e instruam a quem? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que vocês depois vão fazer? Ensinar outros também. Porquê? Porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a... Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Cada um de nós é uma chave, é uma peça fundamental no reino de Deus. E é isto que nós temos que perceber. Não somos mais um no reino de Deus. Somos uma peça e uma chave fundamental no reino de Deus. E agora, Spurgeon, que foi um grande pregador e vocês conhecem ou já ouviram falar dele alguma vez, ele escreveu isto: tome para si a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que o suficiente, mesmo que todas as outras fontes da terra se sequem. Por isso é que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o Senhor está comigo. E é isto que nós temos que perceber. Ainda que todas as fontes estejam secas, ainda que o Zé estivesse lá metido no meio do buraco quase para morrer, estava seco, não conseguia sair de lá, ainda que estava lá para morto,
Os irmãos espratalhaços, entendidos da matéria, mataram um animal, sujaram a veste para dar ao pai, o teu filho morreu. Estava dado como morto. Ainda assim, ainda que as fontes se secassem, a graça, a promessa é o suficiente para cada um de nós. Amém? E houve alguém que passou lá, se calhar ouviu ele a chorar, a lamentar-se, vão ver aqui, sou um desgraçado, sou infeliz. Sim, mas alguém teve que tirar de lá dentro. Não é? Promessas de Deus para a nossa vida. Aleluia. Jéssica, sabes mais ou menos quantas promessas é que a palavra de Deus tem? A Bíblia? Mais de 8.000. Mais de 8.000 promessas que a Bíblia tem. Hoje vamos falar sobre elas. Uma a uma. Não, nós vamos falar de 10 principais. Falar não, vou tocar nelas, não vamos debater sobre elas, não é? Senão tínhamos aqui 10 pregações diferentes. Ok. Promessas de Deus para a nossa vida. A salvação. Se nos arrependemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, teremos vida eterna. O céu é a nossa grande esperança. Nunca nos devemos esquecer disto. Está em João, 1 João capítulo 2, versículo 25. Vida plena. Deus não promete uma vida fácil, mas promete uma vida boa. Tu podes não ter uma vida fácil. Esta semana foi uma semana de muito trabalho. Mas é interessante, quando chegamos ao fim da semana e vejo aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão neste lugar, que trabalharam arduamente esta semana, porque eu vi, não as vi trabalhar, mas vi como é que elas chegavam. E chegou sexta-feira e estão com umas carinhas que parecem umas alfaces frescas acabadas de apanhar. Portanto, alguma renovação o Senhor está a fazer. Ainda que não seja pelo propósito do sacrifício, e aqui sim, sacrifício de estarem aqui. Aqui podemos chamar, é um voto de sacrifício estar aqui. Mas sabem uma coisa? A palavra de Deus diz que o Senhor ressuscita tudo aquilo que está morto. Ele restaura tudo aquilo que foi destruído. João 10:10. Outra promessa de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós e pode encher a nossa vida o que nós quisermos. Outra, a paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz ajuda a suportar todas as dificuldades. Que a tua paz venha. Senhor, traz a tua paz sobre a minha vida. Pai, eu não sei o que é de fazer. Estou inquieto, estou ansioso. Traz a tua paz, Senhor. Traz a tua paz. Traz a tua paz. João 16:33. Eu vos dou a minha paz, diz o Senhor. Deus nunca nos vai abandonar. Ele está sempre connosco para nos dar paz quando nós precisamos. Não andeis ansiosos. Busquem a paz de Deus. Outra coisa, provisão diária. Outra promessa de Deus. Deus interessa-se por cada parte da nossa vida. Quando dedicamos a nossa vida a agradar a Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Muitas vezes pode não parecer. Muitas vezes pode... Mas a palavra de Deus diz, crei em mim. Nenhum mal te sucederá. Nem nenhuma praga chegará à tua tenda. Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Que direi do Senhor? Ele é o meu Deus, é a minha força, a minha fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. Amém? Outra promessa, proteção. A palavra de Deus diz, embora que haja desafios e lutas, Deus protege-nos do mal e da desgraça. Aquele que crê em Deus recebe a promessa da sua proteção. Outra vez, Salmos 91. Sabedoria. Atenção, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é nós lemos muito. Sabedoria é colocar em ação, em operação, o conhecimento que nós temos. Ok? Deus é a fonte da nossa sabedoria. Nós podemos adquirir conhecimento, mas é o Senhor que traz a sabedoria. Prosperidade é outra promessa. Deus quer abençoar os nossos planos. Quais são os planos que tu tens? Já fizeste algum voto pelo teu plano? Eu tenho planos para uma nação. E esta semana armei-me maluco. E fiz um voto. Para além dos meus limites.
Deus quer abençoar os nossos planos. Se eu tenho esta promessa que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, então eu tenho que ir à frente. Eu tenho que ir à luta. Pai, os meus planos são estes. Ponto final. Tu dizes na tua palavra. Juraste por ti mesmo. Se me levas a lugares, esses lugares têm que ser meus. Ponto final. Tu disseste a Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostro. Abraão andou a rabiar ali. E esta semana já levou um puxão de orelhas do Senhor por causa disso. Saí da minha parentela, mas já andei a rabiar por outros terrenos, por outras terras. Eu precisava de conhecer. Abraão foi ao Egito, antes de ir para a terra de Canaã. Mas no Egito, ele prosperou, mas não foi abençoado. E ela disse: deixa eu ir a ver. Foi só quando ele chegou a Canaã, à terra prometida, é que era uma terra de maldição, e ele chegou e aquela terra ficou uma terra abençoada. Não interessa nós andarmos a fugir. O que interessa é isto. É nós termos a promessa da palavra. Já fizeste um voto para Deus abençoar os teus planos? Ele oferece-nos mais do que bens materiais. Ah, pois, então vou fazer um voto para o Senhor trazer o dinheiro. Não é, o Senhor está muito para além disso do dinheiro. O dinheiro é terreno. É aqui é que nós podemos o dinheiro. E já vamos ver mais à frente isto que eu estou a dizer. Lembre-se de que ser próspero é ter uma vida abundante. Quem ama a Deus é próspero e os seus planos serão bem-sucedidos. Outra promessa, um coração novo. Deus quer renovar a nossa mente, quer renovar o nosso coração. Outra promessa, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que tu possas imaginar, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Salmo 89. E é isto que nós temos que perceber. A sua palavra não muda. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Perspectiva eterna das promessas. Eu não sei se isto está a fazer algum significado. Ou está a ter algum significado. Para mim está. Eu estou a vibrar com aquilo que eu estou a receber de Deus. Ter uma perspectiva eterna das promessas pode parecer uma bênção ou uma incerteza. Deus, mas tu prometes, mas a coisa nunca mais acontece. A incerteza leva-nos à dúvida. A dúvida leva-nos à falta de fé. A falta de fé leva-nos a desistir das coisas. Quando o Senhor diz, vai nessa tua força, eu sou contigo. Nós temos que perceber que Deus vive no eterno, do agora. Em que o passado, o presente e o futuro estão constantemente, continuamente diante dele. Nós é que temos passado, presente e futuro. Deus não tem nada disso. Deus vive no agora. Aquilo que para Ele é normal, ok, eu prometi, está prometido. Mas nós queremos que seja agora. Mas para Ele não há futuro. É o agora. Porque Ele é. Deus é. E nós temos que perceber que tudo aquilo que Deus faz é no tempo dele. Amém? Deus não vê apenas a minha espera pelas promessas agora. Agora agarrem-se vocês. Eu vou repetir. Agarrem-se a cadeira. Deus não vê apenas a minha espera pelas promessas agora, mas também vê o efeito do cumprimento delas na eternidade. Vou repetir. Deus não vê apenas a minha espera pelas promessas agora. Deus não vê a necessidade que eu tenho da minha promessa para agora. Eu quando faço uma promessa, eu quero que aconteça logo, porque eu quando faço uma promessa é porque a coisa está a apertar. Algumas, mas a maior parte delas. Deus não olha para isso assim, dessa maneira. Deus vê o efeito dessas promessas cumpridas na eternidade, no teu futuro, no meu futuro. Aquilo que eu posso estar a pedir agora, e o voto que eu posso estar a fazer agora, o Senhor pode olhar e dizer assim, ok, eu vou cumprir, mas tens de ter paciência, porque ainda não estás preparado para isso. Amém? Eu podia falar algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração há 20 anos atrás, e ainda não aconteceram. Olha, a Paula até põe as mãos na cabeça. É verdade. Houve coisas que o Senhor falou antes de nós casarmos e ainda não aconteceram. Já passaram 32 anos, 33, a contar com o tempo
nós estamos a aguardar. Mas acreditamos na promessa. E aqui está. O Senhor não olha para aquilo que é o agora. Ele olha para o efeito que as promessas poderão ter, ou que vão ter no futuro e na eternidade. Porque vejam uma coisa. Vamos imaginar que um dos planos que eu tenho é, no país de São Tomé e Príncipe, em cada localidade central, nós temos uma casa, onde será um lugar, uma sala para formação e por cima ser a casa do pastor ou de alguém que vai ficar a tomar conta daquela aldeia na área da formação e na área da implantação do reino de Deus. Portanto, não é uma, nem é duas, nem é 10. É uma data delas. Mas é uma coisa que eu já carrego há muitos anos. Eu queria que fosse logo, queria. Mas a questão está é que se fosse logo eu não estava preparado para isso. E agora já estou mais preparado. E porquê que o Senhor não permite que essas coisas venham logo? Porque nós, como filhos de Deus, não podemos envergonhar o nome de Jesus. Amém? Agora outra. Embora eu demonstre as minhas fraquezas e fragilidades humanas diariamente, Ele vê-me como um ser perfeito e glorificado na eternidade. Por Ele me ver com essas atribuições eternas, posso esperar e viver como se essas coisas, essas promessas já tivessem acontecido. Amém. Amém. O Senhor olha para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades, mas Ele não leva isso em conta. Porque Ele olha para nós como seres perfeitos e glorificados. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ninguém se assenta nos lugares celestiais se não for perfeito, se não for glorificado, se não for santo. Aleluia. Viver como se essas coisas já tivessem acontecido exige acreditar que Deus é um cumpridor de promessas. Irmãos e irmãs e quem nos está a acompanhar, nós temos que perceber. Pois é, estas estão a trazer comichão, não estão? É mesmo assim, eu avisei que isto ia apertando, e no domingo ainda vai apertar mais um bocadinho, ok? Porque no domingo nós vamos estar-nos a expor diante de Deus. Viver como se essas coisas já tivessem acontecido exige acreditar que Deus é um Deus cumpridor de promessas. Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu aceitar. Eu acredito que Deus é cumpridor de promessas. Quando eu acredito e aceito, eu não murmuro. Nunca mais acontece. Oh Deus, quando é que tu fazes? Então como é que é? Afinal, oh Deus, afinal isto não é para mim. Afinal eu não dou certo para nada. Afinal isto não serve. Não. A palavra de Deus diz que quando eu faço um voto, quando eu faço uma promessa, quando eu faço um pacto, dentro daquilo que é a minha realidade, nós temos vindo a ouvir durante estes dias, o Senhor é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que nós lhe pedimos. Amém? Qual é que é a aplicação pessoal no meio disto tudo? Ok? E nós estamos hoje a terminar, hoje vamos só mais 10 folhas, mas pronto. Amém. Qual é que é a aplicação pessoal no meio disto tudo? Primeiro, leve em consideração a variedade de promessas. Sempre há uma promessa para o nosso problema. Sempre há uma promessa para a nossa vida. Sempre há uma promessa para todas as circunstâncias. Uma das chaves para acreditar que Deus o Pai é cumpridor de promessas é estar ciente da variedade de promessas que Ele nos concedeu. São mais de 8.000. Se Ele jurou por Ele mesmo que vai cumprir, então Ele tem um trabalho de mais de 8.000 promessas para cumprir. Certeza absoluta que aquilo que nós podemos pedir, o voto que podemos fazer, não está para além destas 8.000 promessas. As suas promessas são infinitas, como o seu poder e amor. Quando reservamos tempo para reconhecer mais plenamente o que Ele prometeu, conseguimos aumentar a probabilidade de ver mais o cumprimento das suas promessas e assim confiar mais nele como um cumpridor de promessas. É uma palavra muito grande, mas está gravado e vocês depois podem assistir. Amém? Quando reservamos tempo para reconhecer o que Ele prometeu, nós conseguimos aumentar a possibilidade de receber as respostas e as promessas de Deus.
Em terceiro lugar, em segundo lugar, reconhecer a sua mão poderosa. Quanto mais estivermos focados nas promessas que esperamos, mais deixamos de perceber o que o Senhor está a fazer com a nossa vida agora mesmo. Estamos muitas vezes tão focados na promessa, naquilo que queremos alcançar no futuro, que não damos conta daquilo que está a acontecer com a nossa vida hoje. Andamos tão ansiosos porque o Senhor não está a responder tão rapidamente como nós queríamos às suas promessas. Andamos tão ansiosos, ó Deus então, que não damos importância àquilo que está a acontecer connosco hoje, aquilo que o Senhor está a fazer. A nossa tendência é procurar evidências para as promessas que esperamos. Se o Senhor não respondeu é por causa disto. Se o Senhor não respondeu é porque aconteceu aquilo. Se o Senhor não respondeu é porque o diabo está à frente. Se o Senhor não respondeu é por causa disto, por causa daquilo. Estamos tão preocupados com as evidências que não tomamos atenção àquilo que o Senhor está a fazer diariamente. O cuidado que Ele está a ter connosco. Promessas que Ele está a estabelecer em nós que nós nem sequer sabemos, Porquê? Porque não tomamos atenção. Quando estamos atentos ao cumprimento das promessas, veremos que o Senhor está a cuidar de nós a cada dia. Quando nós estamos atentos diariamente à nossa vida, nós entendemos que o Senhor está a cuidar de nós a cada dia. Está atento à nossa vida. Amém? Veremos as portas que Ele abre diariamente. Porque o Senhor abre portas diariamente. Nós é que estamos tão focados muitas vezes em tanta coisa que não nos apercebemos. Já vamos ver um bocadinho mais à frente a questão das portas. Não é hoje. Já estou a ver. Ok? Deveríamos fazer um registro diário de como vemos a mão de Deus a estender-se e a segurar-nos para nos abençoar. Nós devíamos diariamente escrever aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Para quê? Para nos alertar que temos que viver o dia a dia. Por isso é que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Cuide do dia de hoje. Porque quando nós cuidamos do dia de hoje, nós apercebemos aquilo que o Senhor está a fazer para nós. E o que o Senhor está a fazer connosco. Amém? Quando fazemos um registro diário, apercebemos-nos que o Senhor esteve a caminhar ao nosso lado. E o cumprimento das suas promessas mais do que aquilo que imaginamos. Quando nós entendemos que diariamente o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nos está a cuidar, que o Senhor nos está a guardar, nós entendemos e percebemos que Ele está a cumprir as suas promessas na nossa vida. Vivemos num mundo em que nos focamos mais no que falta do que aquilo que nós recebemos diariamente. Falta-me isto. Falta-me aquilo. Eu precisava disto. Eu precisava daquilo. Mas não damos atenção àquilo que nós já temos e não exploramos na plenitude daquilo que nós já temos. Amém? Temos que ter atenção a isso. Muitos começam o dia com o pensamento de que não é suficientemente bom. E muitas vezes terminamos o dia com um sentimento de fracasso, não olhando para a criação que somos. Levantamos, hoje vai correr mal, eu não sou capaz, e chegamos ao fim do dia frustrados, desanimados, cansados, fracassados, porque não tivemos tempo de buscar primeiro o reino de Deus e entender que somos criação de Deus, feito à sua imagem e semelhança, capazes de avançar, resistir para avançar, resistir para estabelecer. Muitas vezes sentimos que não temos tempo, não temos dinheiro, não temos energia, não temos coragem, não temos ousadia, não temos esperança, não temos fé suficiente e por aí afora tantas coisas. Mas este é o tipo de perspectiva que dificulta a nossa capacidade de ver o cumprimento de qualquer promessa. O Senhor mostrou-nos a Albânia. E nós dissemos, nós vamos à Albânia. Fizemos um voto. O Senhor acrescentou a bênção dos recursos, dos tachos, das panelas, dos cobertores, dos edredons e isso tudo. E nós, por confiarmos na Sua palavra, por confiarmos, tivemos a ousadia de ir. E fomos. Porquê?
Porque não olhamos. Vamos só 3 dias. Não, nem olhamos a isso. Não olhamos que a Gabriela ia a conduzir durante 2 dias. Ela nem olhou a isso. Pensou, como é lógico, mas isso não foi o impedimento dela ir. Fomos em 4 dias. É só 4 dias gastar tanto dinheiro. Nem nos preocupamos com isso. O propósito é ir. Nós fomos. Gastámos energia, mas tivemos muita coragem, muita ousadia. Tivemos a fé suficiente para saber que íamos e voltávamos. E tivemos a esperança que aquelas pessoas iam ser tocadas. E os resultados nós estamos a ver agora. A promessa está-se a cumprir. Amém? E isto traz muita, muita alegria. Em terceiro lugar, ajudam a quem? A Deus. Mas Deus precisa de ajuda? Sim, nós somos o braço dele aqui na terra. Nós somos aqueles que fazem o fruto de Deus aqui na terra. E não vamos falar sobre isso. Um dia deste vamos falar, mas agora não. Ajudam a cumprir as suas promessas na vida de outras pessoas. Vamos decidir ser um instrumento de qualquer maneira que ele precise. Vamos decidir ser um instrumento. A Gabriela decidiu ser um instrumento. É para a Albânia, bora para a Albânia. É para a Roménia, devemos ir para a Roménia. É que já nos dá lá mal, mas ela não. O problema foi terem mostrado a montar. Já somos 2, né? O que vale é que o Senhor usa as coisas loucas deste. Isto é para quem lá está lá em casa. O Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as chaves. Mas quando junta 2 coisas loucas deste mundo para confundir as chaves, o caso é mais complicado. Continuando. Nós somos a sua mão aqui na terra. Perguntemos a Deus quem é que precisa de sentir o seu amor. Quem está com necessidade ou quem é que precisa de ser abençoado neste dia. E como é que eu posso compartilhar e semear na minha vida? Deve ser a nossa oração diária. Porquê? Porque nós somos a mão de Deus aqui na terra. Por meio do Espírito Santo, quantos milagres nós já presenciamos? Nós, igreja aqui, ministério. Quantos? Já presenciámos, já sentimos tanta alegria. Estamos a sentir a alegria pela Albânia. Eu estou a sentir a alegria por aquilo que está a acontecer no Mochico, em Angola, quando enviámos para lá os medicamentos para aquelas crianças sobreviverem. 760 e tal crianças, infelizmente faleceu uma, não conseguimos chegar a tempo. Carregamos, eu pessoalmente carrego o sangue dessa criança. Porque me dispus. Porque disse que ia fazer, queria expectativa nas pessoas. E o grande problema é quando nós queremos expectativa nas pessoas e depois não cumprimos. É um voto falhado. E Deus perdoa-me porque eu faço isso tantas vezes. Porque não entendo o tempo de Deus ainda. Ainda estou a aprender, ainda sou um menino a aprender o tempo de Deus. A alegria de sermos um instrumento nas suas mãos para cumprir as suas promessas. Quando escolhemos confiar em Deus e viver como se as promessas já tivessem sido cumpridas, encontramos força para nos levantar da cama. Encontramos força para viver fielmente e esperar pacientemente, mesmo quando parece difícil. Uau! Deus, Tu sabes o quanto me custa dizer isto. Como se as promessas já tivessem sido cumpridas. Viver fielmente e esperar pacientemente, mesmo quando parece difícil. Esperar pacientemente. Isso é uma das coisas que o Senhor está a trabalhar muito em mim nestes últimos 3 anos. Eu acho que o Senhor deixou vir o Covid por causa de mim. Para trabalhar a minha paciência. Confiar nas suas promessas não é sempre uma escolha fácil. Esperar no Senhor exige tamanha fé em Jesus Cristo, que parece às vezes quase mais do que conseguimos ter. Não conseguimos muitas vezes ter essa fé. E para terminar, quero terminar com esta frase. Vamos continuar a orar todos os dias,
para sermos instrumentos no cumprimento das suas promessas na nossa vida e na vida dos outros. Em nome de Jesus. Até aqui a palavra de Deus. Hoje vamos ficar por aqui. Outras coisas eram para ser ditas. Passou-se aqui por cima de alguma coisa. Mas o importante aqui é nós percebermos que vivemos num tempo novo. E se temos alguma coisa para acrescentar, se temos algum voto para fazer ao Senhor, se temos algum pacto para fazer ao Senhor, olha, não se apressa a fazer, mas não se atrasa a fazer. Se este é o tempo em que você tem que fazer um voto, um pacto, uma promessa de fé, faça isso. Porque a palavra de Deus diz que quando há uma promessa, quando há um voto, quando há um pacto, e ele está alinhado com a palavra de Deus e com o propósito de Deus em nós, sempre há um juramento que vai dar respaldo a esse cumprimento, desse voto, desse pacto ou dessa promessa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que nesta noite nós temos estado a ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por todos aqueles que estamos neste lugar e por todos aqueles que nos estão a assistir, ó Deus, via online. Obrigado por esta ferramenta, Senhor. Ferramentas que Tu nos tens dado, ó Deus, para podermos, inclusive, cumprir a nossa promessa, cumprir o nosso voto, ó Deus. Votos que nós fazemos, ó Deus, que chama-me, envia-me e eu vou. Deus, e aqui estamos nós, Senhor, nos chamaste e nós dissemos, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. E nós estamos a enviar a Tua palavra, ó Deus, por esta ferramenta, Senhor, que é a internet, ó Deus, toda esta complexidade, ó Deus, de equipamentos técnicos, Senhor, para que a mensagem esteja a chegar, ó Deus, a outros lugares, Senhor, a outras partes do mundo, Pai. Muito obrigado, estamos a cumprir, ó Deus, o Teu propósito. Deus, mas colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Ó Deus, com os votos, com as promessas, com os pactos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, dá-nos força, Senhor, para podermos cumprir, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que se nós cumprirmos, Tu vais cumprir. E ajuda-nos, Senhor, a viver as Tuas promessas, ó Deus, como se elas já tivessem cumpridas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver em paz, confiantes em Ti, Senhor. Porque são as Tuas promessas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nesta noite, ó Pai, agradecemos, estamos gratos, Senhor, por tudo o que Tu já tens feito, Senhor. E estamos gratos por tudo aquilo que Tu ainda vais fazer. Derramamos diante de Ti, Senhor. E agora mesmo, Pai, ó Deus, vamos meditar, vamos pensar, vamos orar, vamos falar, ó Deus, enquanto ouvimos, enquanto escutamos, ó Deus, esta melodia, Pai, consagrando as nossas vidas a Ti, Senhor, buscando a Ti, Senhor, criando pactos contigo, Senhor, fazendo votos